Nós estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, para mais uma história bíblica que queremos contar para vocês. E hoje, como vocês estão vendo, nós temos uma história bíblica bem legal que fala sobre o barco, o mar, os discípulos e Jesus. Há um tempo atrás, a Prof. Marta, junto com o pastor Marcelo, contaram uma história de Jesus e os seus discípulos num barco, num dia de tempestade, vocês lembram? E como Jesus acalmou aquela tempestade? Pois então, hoje eu vou contar uma outra história, porque não foi só uma vez que Jesus esteve no barco com os seus discípulos. Na verdade, foram algumas vezes. Jesus até ajudou eles a pescar, por exemplo. Mas a história de hoje tem a ver com fé, com confiança e com uma aventura do apóstolo Pedro muito interessante. Coisas que eu gostaria de fazer. E você vai ver essa história então agora comigo. E essa história começa com os discípulos entrando no barco. Certa vez Jesus estava fazendo muitas coisas, atuando, ensinando, curando as doenças, ajudando as pessoas nos seus problemas. Ele sempre fazia isso. E aí Jesus disse para os discípulos, entrem no barco, porque está na hora de vocês irem para o outro lado do lago. E enquanto isso, eu vou ficar aqui me despedindo das pessoas, dessa multidão que está aqui comigo. E aconteceu assim, os discípulos então entraram num barquinho, um barco de pesca, e atravessaram o mar, ou pelo menos eles queriam atravessar o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E Jesus ficou lá se despedindo das pessoas, ele continuou fazendo as suas ações e resolveu então ter um momento de oração, porque os discípulos já tinham ido. E ele começa então a orar, falar com Deus. A noite começa a chegar e ele percebe, lá de cima do monte, que os discípulos estão tendo algum problema. Eles começam a enfrentar fortes ventos que começam a atingir também aquele barco. E as ondas começam a bater contra aquele barco, os ventos batem contra aquele barco. E eles não dão conta, eles tentam remar, a vela do barco não funciona e eles vão e não conseguem dar conta. O vento era muito forte. Jesus então percebe aquilo e ele diz, eu tenho que ir até lá para resolver essa situação. Eles não estão dando conta e já é noite e os discípulos começam a ficar com medo, apavorados. Olha só, eles eram pescadores, conheciam aquele mar, mas eles não dão conta, sabe? Na nossa vida muitas vezes é assim. Nós queremos lidar com os nossos problemas e achamos que damos conta, né? Deixa comigo, eu resolvo, eu sei como fazer. E às vezes não dá certo, né? Pois é, os discípulos estavam nessa situação. E então, diz a história que, de repente, olha só, Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos ficam com medo porque eles acham que Jesus é um fantasma. Da onde? Eles acham que Jesus é um fantasma chegando, andando nas águas. E não, era Jesus. E Jesus logo vai dizendo, ei, pare de pensar besteira. Sou eu sou Jesus e estou aqui para ajudar vocês. Então os discípulos ficam todos eles alegres e animados com essa experiência tão diferente de ver Jesus andando sobre as águas e em meio àquele vento, em meio àquelas ondas agitadas, Jesus está ali com eles. Jesus não abandona os seus discípulos, Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos, ele vai até lá para ajudar. Mas acontece algo bem interessante. O Pedro, ele está tão animado, o Pedro, ele está tão feliz que ele perguntou, Jesus, se é tu mesmo, deixe que eu ande nas águas. E Jesus disse, então venha. Você não ia gostar de andar sobre as águas? Eu ia gostar. Nossa, imagina que experiência interessante, né? Poder andar sobre as águas sem afundar. E Pedro aceita o convite. E assim acontece então com Pedro. Ele começa a andar sobre as águas,
todo feliz, todo contente. Jesus está ali olhando para Pedro, Pedro olhando para Jesus e tudo vai bem. Até que acontece uma coisa. Sabe o que aconteceu? O Pedro começa a olhar para as ondas. O Pedro começa a olhar para aquele vento forte batendo contra ele. Você lembra da ventania que teve aí semana passada? Imagina você no meio do mar, em cima das águas, e começa a bater aquele vento forte, aquelas ondas gigantes. Você não ia ficar com medo? Eu acho que eu também ficaria com medo. E o Pedro, em vez de olhar para Jesus e confiar em Jesus, ele começou a olhar para o vento, as ondas, e começou a afundar. O Pedro afundou. Sabe? Muitas vezes é assim conosco também. Quando nós começamos a olhar para os problemas, quando nós começamos a ficar com medo de todas as coisas e esquecemos de olhar para Jesus, nós também podemos ficar nessa situação de Pedro. Mas será que essa história termina por aí? Com Pedro afundando no mar e tudo acaba ali? Não. Diz a história, e diz a Bíblia, de que Pedro, quando começou a afundar, ele então lembrou de Jesus. E ele disse: Senhor, ajuda-me, socorro! Será que Jesus ajudou Pedro? Afinal, Pedro parou de confiar em Jesus. Pedro parou de olhar para Jesus, ficou mais preocupado com os problemas. Será que valia a pena ajudar Pedro? Sabe o que a Bíblia diz? Lá no texto de Mateus, capítulo 14, lá no versículo 31, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus ajudou Pedro e ensinou a Pedro de que é preciso ter fé. E fé não é só acreditar. Lembra do grande equilibrista, aquela história? Se você não viu, vale a pena ler, vale a pena ver. Fé não é só acreditar, fé é confiar, seguir em frente, apesar dos problemas, apesar do vento forte. Confiar de que, se Jesus me convidou a andar por aquele caminho, Ele vai estar ali comigo ao meu lado. Pedro aprendeu esta grande lição em sua vida, porque se Jesus está conosco, vale a pena confiar. E mesmo ali onde a gente perder a nossa fé, Jesus está pronto para nos ajudar e nos colocar de volta no nosso caminho. Diz a história bíblica que depois Jesus entrou no barco e tudo se acalmou. Houve tranquilidade. E é isso que Jesus faz conosco também. Quando Jesus está em nossa vida, tudo se acalma. Nós estamos passando por uma situação difícil, né? Essa questão do coronavírus, a pandemia, mas tem tantos outros problemas. Pessoas passando fome, pessoas que perderam o emprego, não têm onde trabalhar, outras doenças, não só essa, pessoas com câncer, pessoas com outras enfermidades, sabe? Em todas elas, em todas as situações, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nos convida a viver com Ele a cada dia. E muitas vezes nós vamos estar em situações difíceis, aonde os ventos vêm contra o nosso barco, aonde nós afundamos no mar, mas Jesus sempre está ali para nos ajudar e para trazer a paz, mesmo em meio aos ventos fortes da vida. Confie em Jesus e Ele te ajudará. Sabe como é que termina essa história? Os discípulos então todos ficaram maravilhados e disseram juntos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Lembra daquela história que a Prof. Marta contou de Jesus no barco naquela tempestade? O que os discípulos disseram? Eles falaram: quem é este que pode até mesmo os ventos acalmar e tirar a tempestade? Quem será? Agora eles chegaram à conclusão: tu, Jesus, é verdadeiramente Deus. Podemos confiar em Ti. E que Deus esteja conosco. E que Deus esteja contigo também. E que essa história nos faça lembrar de que Jesus
quer trazer paz e Jesus sempre está ao nosso lado. Legal? Vamos cantar uma música? Essa música tem a ver com essa história que nós lemos, mas também fala dessa esperança que nós temos de um dia estar no céu, que Jesus nos conduz até o céu, né? A expressão, às vezes nós usamos a Nova Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade santa, é a cidade onde estava o templo, é a cidade onde Jesus também ia adorar ao próprio Pai, nosso Deus eterno. Então se fala dessa Jerusalém como uma expressão, um jeito de dizer que nós queremos também ir para o céu. E a música diz assim, ó: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. E aí, gostou da história? Até o próximo ensino religioso, até a próxima história bíblica. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.